Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom sábado a todos. Eu sou a Mariana, sou representante do Diretório Central dos Estudantes aqui da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Hoje a gente está recebendo a Débora e o Rodolfo, da Austrália para Todos. Eles vão passar um pouquinho da experiência deles, contar relatos, dar dicas. Vai ser uma coisa bem dinâmica e bem legal. Desde já eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada pela presença de todos vocês, espero que vocês gostem, tenho certeza que eles têm muito para passar para vocês. Desde já quero adiantar minhas desculpas pela internet da faculdade. Eles trouxeram bastante relatos e vídeos, talvez fique um pouquinho devagar, mas foi um erro da internet e desculpa por isso, mas fora isso, eles prepararam tudo bem bacana para vocês. Espero que vocês gostem, aproveitem. Bom sábado, boa palestra para vocês. Boa tarde, bom dia. Qual é a nossa famosa frase? Hi people! Bem-vindos à nossa palestra. Eu tô nervoso. Hoje não dá para matar a aula, que quando eu tinha que apresentar trabalho na escola eu matava a aula, mas hoje não vai rolar. Então, peço desculpas também pela minha falta de experiência. Se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês dão um grito. Então vamos começar, né? Então eu vi que tem bastante casal também, como a gente também foi para a Austrália em casal, gente que quer ir com filho. Gente, essa semana passada eu fiz uma cirurgia, né, no olho para corrigir, parar de usar óculos. Ainda bem que eu fiz cirurgia, porque daí eu consigo enxergar o pessoal que está lá no fundo, que não quer sentar aqui na frente, né? Mas quem quiser vir aqui na frente também, fique à vontade, viu? Porque daí vocês têm chances de ganhar mais prêmios. Só uma dica. Mas então vamos começar. Então acho que assim, foi muito legal a oportunidade de a gente conseguir fazer a palestra aqui, né, na universidade. Muitas coisas deram errado para a gente conseguir fazer essa palestra, porque eu estava procurando um lugar em São Paulo, não conseguia. Os lugares são muito caros e, enfim, né, o nosso propósito aqui é ajudar as pessoas e não dá para ficar pagando, né, lugares em São Paulo e tal, tudo. Então tem muita gente que falou, se for no ABC eu não vou, mas eu acho que as pessoas que estão aqui, por algum motivo, estão aqui por algum propósito, né? Então assim, quem fez todo o esforço para vir para cá, no sábado de manhã, me desculpe de ter marcado às 9 da manhã, porque às 11 vai ter uma outra palestra aqui, então era o único lugar que a gente conseguia, o único horário que a gente conseguia, mas eu acho que se você está aqui é porque tem um motivo muito bom. Então, queria começar falando um pouco sobre... não precisa tirar foto da apresentação nem nada. Quem quiser acessar, é só depois colocar o celular aqui. Tem o QR Code, que você consegue baixar a palestra inteira, tá bom? Então... Eu queria saber quem conhece a gente do canal aqui. Quem não conhece, levanta a mão. Quase todo mundo, né? E para quem não conhece, então a gente vai se apresentar. Quer falar um pouquinho disso? Vamos ver se vai funcionar, né? As invenções da minha mulher, toda tecnológica, né? Então ela fez aí um robozinho que vai falar um pouquinho da gente e depois a gente complementa. Debbie, superpoderes. Nunca desiste dos sonhos. Gosta de estudar. Criativa. Kryptonita. Chocolate. Então, falar um pouquinho de mim antes de falar um pouquinho, né, da nossa história, do canal e dos erros, né, que a gente cometeu e muita gente comete na Austrália. Eu fui uma pessoa que sempre seguiu muito os padrões da sociedade brasileira. O que isso quer dizer? Fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, ter um bom emprego, o próximo passo era ter filhos, toda aquela coisa que a gente já sabe. E aí, quando eu cheguei nessa fase que a gente tinha casado, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Sabe assim, quando o quebra-cabeça não fecha, você fala assim, não consigo me enxergar aqui, sabe? E eu não conseguia me enxergar realmente no Brasil há muitos anos, muitos anos. Desde quando eu tinha 15 anos de idade, gostava de Backstreet Boys, sabe? Via aquelas coisas da América e tudo mais. Eu sabia que aqui não era o meu lugar, mas também não sabia onde era o meu lugar. E aí eu sempre tive esse sonho, mas também sempre tive
medo de externalizar isso, sabe? Porque no passado era uma coisa tão difícil, né? Era difícil você ouvir falar de alguém que fez intercâmbio. Era só quem tinha dinheiro mesmo, né? Quem era rico que podia fazer isso, era muito caro, não era acessível. Então, ao longo dos anos, eu comecei a ver que talvez isso poderia ser possível. E aí eu consegui um bom emprego numa multinacional, trabalhei durante 8 anos como coordenadora de recursos humanos. E eu sempre pedia para ser expatriada, sempre pedia para poder, né, ter uma oportunidade, porque era uma empresa muito grande e essa oportunidade nunca aconteceu. E essa frustração foi cada vez mais vindo dentro de mim e falando, por que isso não está acontecendo? E aí, que quando eu tomei a decisão, né, de querer realmente morar fora, que a gente vai contar para vocês um pouquinho como isso aconteceu, surgiu uma oportunidade de ser expatriada, de ir para a Holanda e ter uma experiência no exterior de verdade. E na ocasião eu disse não, eu disse que não queria. Então, eu vou contar um pouquinho mais desses detalhes para vocês, mas assim, basicamente minha criptonita é chocolate. Eu consigo trocar qualquer coisa por chocolate, talvez até meu marido. Seja chocolate bom, né? Então, esse é um pouquinho do meu perfil, assim. Sempre fui uma garota muito certinha, sabe aquele jargão que o pessoal fala Nutella? Inclusive eu amo Nutella. Mas muito, assim, certinha, às vezes até um pouco mimada, assim, tipo, de não querer fazer coisas, sabe assim? Acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer, né? Mas, assim, muito, às vezes, não querer arriscar, sou capricorniana, então tenho 31 anos, aquela coisa, tipo, tem que ter o plano A, plano B, plano C, plano D, sabe assim? Não gosto de correr riscos. Então, foi assim um pouco da minha história até chegar à Austrália. E agora o Rô vai falar um pouquinho dele também, né? Vamos ver se aparece aqui. Rodolfo, superpoderes. É um aventureiro, ótimo companheiro, criptonita, estudar. Bom, já começou bem diferente dela. Bom, meu nome é Rodolfo, essa pessoa aqui bonitinha. Tenho 35 anos e mais ou menos a gente é um pouco diferente nisso. Eu nunca fui aquele rapaz certinho de querer ter uma carreira, uma super carreira, me tornar um empresário, usar um terno, ir para um escritório. Jamais. Inclusive eu estou de calça aqui, não sei porquê. Então, eu trabalhei muito tempo na área gráfica, por mais ou menos uns 10 a 12 anos. E eu sou uma pessoa que sempre amei a natureza, principalmente o mar, amo tudo que o mar me oferece e sempre fui aquela cabeça assim, não, quero trabalhar o suficiente para mim viver minha vida, viajar e curtir, qualidade de vida, e essa era a minha cabeça. E conheci ela completamente diferente. Os opostos se atraem, né? Se atraem, mas um foi aprendendo com o outro também para mudar isso. E hoje a gente tem uma outra cabeça diferente, pensando em casal, eu ensinei ela me ensinou, mas tudo que eu fui assim, hoje eu consigo ter uma visão que eu não me arrependo, assim. Hoje eu não tenho faculdade, não sou formado, como diz ali, eu não gosto de estudar. Mas hoje eu não me arrependo, porque hoje a gente está num lugar que a gente vai contar mais sobre isso, a gente pode ser o que quiser. Então, esse é um pouquinho de mim, né? E é muito interessante porque à medida que eu era bitolada por trabalho, eu era doente, workaholic mesmo, sabe? De trabalhar assim, até 2 horas da manhã era normal. De final de semana a gente ia pra praia, ele ia surfar e eu ficava dentro de casa, mandando e-mail porque tinha um monte de coisa para responder. Só ia surfar porque eu já tinha trabalhado e tal. Mais ou menos. Então essa era a minha vida, né? Então, teve uma época, depois de tanto trabalho, que eu fui diagnosticada com início de depressão. Então eu tava saco cheio, sabe? E aí veio essa vontade de morar na Austrália. A gente já tinha uma vontade anterior, né? A gente estava assim, sei lá, há uns 5 anos atrás, a gente já tinha cogitado isso. E aí falei para minha chefe, eu falei, estou indo para a Austrália, só que com muito menos condições financeiras, muito menos preparo. E aí minha chefe falou, não,
vou te dar um aumento, vou te promover. E aí, o que aconteceu? Calou minha boca, né? Falei, tá bom, então eu vou ser promovida, vou ter um aumento e tal, tudo. Então eu não tinha muita certeza ainda e ela conseguiu fazer isso. E da segunda vez foi definitivo, ninguém mais se segurava, ninguém segurava mais a gente. Então, queria contar um pouquinho aqui, um pouco como surgiu essa coisa da Austrália. Eu tinha vontade, claro, mas como é que foi assim, sabe aquela coisa assim, tipo, decidi mesmo que quero ir. Tá, então eu vou falar um pouquinho da nossa história, isso a partir do momento que a gente casou pra cá. Tem algumas diferenças de gostos, mas uma coisa que a gente tinha em comum era gostar de viajar. Então, uma coisa que a gente combinou quando a gente casou era o seguinte: vamos juntar dinheiro, vamos fazer uma poupança e todo ano a gente vai fazer uma viagem. Eu tenho meus sonhos, os meus lugares preferidos, ela tem o dela. Então o combinado foi, cada ano um escolhe um lugar para ir. E ela sempre me falando dessa coisa de morar fora. Eu nunca tive essa vontade, nunca despertou essa vontade em mim. E ela sempre me falando, desde menina, quero morar fora, insatisfeita com o trabalho. E a gente começou a fazer essas viagens uma vez por ano, cada um escolhendo um lugar. E até que então, na nossa última viagem, que eu acho que foi o nosso último tapa na cara, assim, de falar, por que não? Que foi a viagem escolhida por mim, foi para Califórnia, que eu gosto de surfar, né? E aí a gente foi para Califórnia e conheceu, né, uma pessoinha, né? Que deu um tapa na nossa cara. Quer falar mais um pouquinho? Bom, esse menino é o Davizinho, o nome dele. Ele tem 9 anos de idade, tinha, né? Agora ele acho que está com uns 10, 11. E a gente conheceu ele na Califórnia. A gente estava fazendo um passeio num parque, quando ele surgiu com a mãe dele. Ele tem deficiência, ele nasceu com deficiência no braço, na perna. Ele não tem nem essa parte de baixo das pernas, nem dos braços. A gente conheceu ele lá, começou a conversar, e ele começou a contar um pouco do que ele estava fazendo lá, né? O que ele falou pra gente? Eu tô emocionada. Tá bom, então, eu falo. Aí a gente conversando, perguntei pra ele, o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, eu vim para um campeonato de surf. Eu sou surfista. Eu falei, nossa, né? Você é surfista? Já me empolguei, né? Da minha área. E começamos a conversar, pegamos uma amizade ali. Ele falou, meu campeonato é amanhã, meu campeonato de surf é amanhã, e eu gostaria que vocês fossem assistir a gente. Aí a gente, todo empolgado, fomos lá assistir ele. Chegando na praia, como ele é deficiente, ele precisa que alguém empurre ele na prancha. Ele tem um técnico com ele, um ajudante, que está sempre empurrando ele para pegar a onda. Ele não consegue nadar, remar. E esse rapaz não chegou. O voo desse rapaz atrasou e não tinha ninguém para ajudar ele. E aí eu fui ajudar ele, lógico. Então eu fiquei com ele lá na água, ajudando ele, empurrando ele. E ouvindo esse menino falar, foi uma coisa incrível, porque ele me falava assim, eu consigo, me empurra, tio, eu consigo. Eu falo, caramba, né, que força de vontade, né? Tipo, ele consegue porque eu não consigo, né? E depois disso, ele foi campeão lá, ganhou o campeonato. E depois disso, continuamos mais uns dias com eles lá, conversando, vendo aquela força de vontade daquele menino que não sabia falar inglês, foi com a mãe, família pobre do Rio de Janeiro, foram com o dinheiro do avião, simplesmente. O Gabriel Medina ajudou ele também para ir nesse campeonato. E foram lá sem inglês, com deficiência, para um campeonato que não tinha nem prêmio. Foi para participar. Aí a gente falou, caramba, e a gente aqui com medo, né? Um menino desse sem medo e a gente morrendo de medo aqui. Por quê? E quando a gente voltou dessa viagem, já no avião mesmo a gente falou, não, para pensar e, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer o nosso sonho. E foi aí que a gente começou a chorar. Eu fico emocionada, desculpa.
que realmente, né, a gente fica pensando, poxa vida, eu tenho tantos sonhos, mas às vezes você anula esses sonhos por conta de uma estabilidade, de uma comodidade, né? Então, eu tinha um sonho de morar fora, mas assim, sei lá, porque eu tinha um bom cargo, porque, querendo ou não, uma garota de 20 e poucos anos ganhar 14 mil reais por mês, não é muito comum, né? Então eu me pegava salário, me pegava cargo e não conseguia pensar, ficava angustiada por conta do meu sonho, mas nada me deixava ir adiante. E aí aconteceu isso. Então, eu queria contar também um pouquinho para vocês o que a gente faz, bem rapidamente, vocês já sabem, né? Muitos de vocês já sabem. Mas como é que surgiu essa questão do YouTube? Então tá, voltamos dessa viagem com muita vontade de morar fora, ainda não tinha a clareza da Austrália, mas aí a gente começou o quê? Procurar na internet informações sobre morar fora, né? Então tinha Estados Unidos, a gente eliminou por conta da burocracia de conseguir visto e não poder trabalhar. O Canadá, a gente acabou, né, depois eliminando por conta do frio, que muita gente acaba eliminando por causa disso. E a gente escolheu a Austrália. E a gente começou a procurar vídeos na internet sobre a Austrália, principalmente sobre Perth, né, que é uma das cidades que a gente estava cogitando e tudo, e não tinha nada. Então por isso que a gente acabou criando esse canal no YouTube para poder compartilhar nossas experiências com as pessoas que têm o mesmo sonho que a gente. Então, obrigada, mãe. Ai, mãe, né? Nós temos nossas profissões lá na Austrália, então na verdade o YouTube é algo que a gente faz nos finais de semana, nas horas extras, e o que nós fazemos é buscar os nossos sonhos de forma incansável depois desse tapa na cara, depois de tudo isso que aconteceu. E eu vou falar um pouquinho do que não fazemos, né? Então, muita gente às vezes entra em contato com a gente por causa do YouTube, achando que a gente é um agente de imigração ou uma agência de intercâmbio. Não, nós não somos, a gente só faz YouTube só para passar informação, não vendemos nada, não estamos aqui para vender, depois se quiser comprar curso não é com a gente, quiser viajar não é com a gente, é só para passar informação. Então, as perguntas que forem fazer, vamos tentar responder depois, do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente viveu, com a nossa experiência, nada tentando vender ou fazer alguma coisa desse tipo, porque não somos. A única coisa que a gente costuma fazer é, às vezes, recepcionar o pessoal que chega lá, toma um café ou faz um barbecue na praia. Então, por que nós estamos aqui, né? Para ajudar vocês que têm o mesmo sonho que a gente, que estão cogitando morar fora, principalmente na Austrália. Compartilhar essas informações que a gente não sabia antes. Então, eu acho que isso que é o mais interessante desse poder da internet, né? Da gente poder dizer os erros, os acertos. Então, acho que isso é bem legal. E o melhor de tudo, conhecer vocês, né? Então, acho que essa é a segunda oportunidade que a gente tem de ver carinhas mesmo do pessoal, além, né, das telinhas do YouTube. Então, a gente teve um evento que aconteceu no mês passado, lá em Perth, das pessoas que tinham acabado de chegar. E a gente recebeu por volta de umas 60 pessoas. Foi bem legal, assim, a gente conseguiu tudo na faixa. E a gente teve essa oportunidade de olhar nos olhos, de conversar. Então, pra gente também é muito gratificante conhecê-los, né? Então, deixa eu falar um pouquinho do porquê a Austrália. Já falamos que a gente eliminou, né, os Estados Unidos e o Canadá. Mas uma das vantagens que é de morar na Austrália é poder trabalhar e estudar. Isso pra gente fazer todo sentido, até porque nós não temos origem rica, a gente precisa trabalhar para poder morar fora. Então, esse era um ponto bem atrativo para nós. A questão da qualidade de vida e de clima, né? Principalmente quando você tem um marido surfista, né? Então, isso faz diferença. Ir para o Canadá acho que não ia ser muito bom. E o lance de falar inglês, como eu já falava um pouco de inglês antes de ir para lá. E ele também precisava aprender, eu gosto da língua e tal. Então foi uma oportunidade onde a gente conseguiu casar tudo isso num lugar só. Isso aí. Vamos falar um pouquinho o porquê escolhemos a cidade, o porquê Perth. Tem alguém aqui que quer ir para Perth? Eita, nos vemos lá. Eu acho que
A primeira coisa, assim, a gente tinha até um pouquinho de contradição quanto a isso, porque ela é muito metropolitana, gosta de prédios e avenidas e trânsito. E eu gosto de mato, praia e silêncio. Então a gente entrou em um acordo que eu falei, não, Sydney não quero. Sydney é uma São Paulo melhorada, claro que é muito bom lá, mas eu não queria ir para uma cidade com trânsito, com tudo com os problemas que tem de uma cidade grande. E a gente acabou... Meu sonho era Gold Coast, né? De primeiro a gente começou a pensar em Gold Coast, porque era pequeno. Tava certo que a gente ia para Gold Coast. Tava certo, até então a gente foi assistir uma palestra, igual vocês estão aqui, e convenceram a gente que Gold Coast não, por vários motivos, porque é uma cidade que é meio turística, só vira no verão, você não vai conseguir arrumar muito emprego, e convenceram a gente a não ir. Então, aí a gente foi por eliminatória, né? Tipo, pensamos, bom, Sydney não, Melbourne não, também é grande, Brisbane é longe da praia, então sobrou Perth, sobrou Adelaide, que a gente não tinha muita informação, Darwin, também a gente não tinha muita informação, e a Tasmânia também, que não tinha informação nenhuma, né? Ninguém fala da Tasmânia. E escolhemos também, assim, por causa de praia e lazer, que a gente começou a pesquisar, conversar com as pessoas e todo mundo falando, não, é muito bom, é muito quiet, né, como a gente fala, tranquilo, né, quieto. E aí foi lá que a gente escolheu, e pesquisando também a gente descobriu que essa cidade era um dos custos de vida mais baixos da Austrália e com um salário mais alto. Quer dizer, você ganha mais dinheiro e gasta menos, que era o que a gente queria, né? Trabalhar pouco e viver mais. Então, juntando tudo isso, falamos, é para lá que a gente vai, né? Escolhemos a cidade por esses motivos. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos 7 erros, né? Que a gente cometeu, que outras pessoas cometeram. Então a gente trouxe aqui 7 convidados para contar um pouquinho também das histórias deles. Eu espero que o vídeo funcione. Aqui não é aqui, no caso é aqui, né? Aqui não. Não cometeram aqui no Brasil, cometeram na nossa... Ai, gente, esse negócio de fuso horário é uma bagunça. Mas, bem, terça-feira a gente está voltando para nossa casa e o fuso volta ao normal. Mas... um dos primeiros erros, né, que as pessoas cometem é a parte de planejamento, língua e realidade. Então, alguém conhece essa pessoa que está aqui? A Ana? Legal. Ela já fez alguns vídeos com a gente, né, no YouTube. Ela é uma agente de imigração, a nossa agente de imigração, inclusive. E ela chegou na Austrália já faz, acho que uns 12 anos. Também batalhou muito para chegar onde está. Hoje ela é dona de, acho que, 5 empresas, se eu não me engano. E ela é uma pessoa que fala como a gente como a gente. Então, foi por isso que a gente escolheu ela como agente de imigração. Primeiro porque falava português. É lógico que, né, a gente tem inglês, tudo, mas é sempre bom falar com quem fala a nossa língua, né? Quando você vê alguém falando, oi, tudo bem? Os ombros já ficam assim, né? É natural, por mais que você ainda se sinta confortável com o inglês, mas é natural que isso aconteça. Então, ela que tem nos ajudado em todo o nosso processo de visto, de se tornar residente na Austrália. Então, eu vou colocar aqui um pouco das dicas da Ana. Ela vai contar as dicas que ela vê nos clientes dela, né? Aliás, os erros que ela vê que os clientes dela cometem. Preste bem atenção nela, porque é muito importante. Olá, meu nome é Ana Caruzzi, eu sou agente de imigração registrada aqui na Austrália e hoje eu vou falar um pouco dos erros comuns que as pessoas cometem antes de vir para a Austrália e durante a sua estada aqui, que acabam influenciando negativamente na experiência como um todo. E eu acho que as pessoas, elas podem evitar, se elas souberem que isso já é uma questão que vai influenciar não só no resultado que a Austrália pode trazer, como no dia a dia também. Então vamos começar falando de planejamento, né? Eu ouço muitas pessoas falando que eu tô há 1 ano planejando, eu tô há 2 anos planejando, mas é um planejamento muito feito na internet. Então às vezes você tá colocando um tempo super longo numa história que você ouve dizer ou você lê muita coisa, mas sem realmente uma clareza. Então é um planejamento
que ele é válido, mas ele não é talvez o que você precisaria para enfrentar a realidade. E aí depois, muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo depois de 2 anos de planejamento e a gente descobre que ela tá praticamente na estaca zero. Então quando eu falo em planejamento, é você descobrir, baseado no seu objetivo, o que você precisa e quais são os caminhos que você precisa para atingir esse objetivo, com clareza, né? Então eu acho que o planejamento ele vai um pouco além de ler e um pouco além do Facebook, vamos dizer assim, né? Planejamento, número 1, para as coisas darem certo. Número 2 é o inglês, né, gente? A gente tem uma falsa expectativa do inglês que, eu tô morando fora, eu vou aprender inglês em 6 meses. E isso não vai acontecer. Então, a boa notícia é que vai acontecer um dia, quer dizer, as pessoas não precisam ter medo do inglês. O que eu quero dizer é, não tenha expectativa que do zero para um inglês fluente, 6 meses morando fora, você vai conseguir. Né? Então o máximo que a gente vai conseguir é um eu me viro, como as pessoas usam, né? Que é aquela forma de sobreviver. Mas ao mesmo tempo a gente está querendo um inglês fluente, seja ele para voltar para o Brasil depois, seja ele para ficar na Austrália, ou seja ele para a vida em qualquer outro lugar de língua inglesa do mundo. Então o inglês a gente não tem que querer se virar, né? A gente tem que querer o melhor. Então eu diria que não abandone o inglês quando você começar a estudar, seja no Brasil ou no exterior, até ele tá num nível fluente, que é aquele nível assim, eu estou assistindo um filme sem legenda e eu entendo 90% do filme. Eu não entendo só a ideia do filme. Então, é bem importante. Outra coisa é todo mundo falar, eu tenho inglês assim, intermediário para avançado. Isso não existe, né? Ou você tem um inglês intermediário ou você tem um inglês avançado. Então, para você saber, faça testes com você mesmo. Coloca uma música, presta bem atenção na letra. Quantos por cento você entende? Se você não entender pelo menos 80%, o seu inglês não é avançado, nem perto, tá? Se você entender algumas palavras, você tá no inglês provavelmente no máximo no intermediário. E se você entender poucas palavras, o seu inglês ele é bem básico ainda. E assim, tem maneiras de chegar lá, mas você tem que primeiro entender aonde você está e o que precisa para acontecer, né? Sem expectativas falsas, vamos dizer assim. E para quem tem vontade de migrar, inglês número 1. Pense no inglês antes de qualquer outro passo. Tenha certeza que o inglês foi completo até o final, para você seguir adiante. E a última, que eu costumo dizer que a Austrália não é a Disney, e todo mundo dá risada, é porque muita gente compra um sonho, né? O sonho de morar fora, o sonho de aprender inglês, o sonho de proporcionar uma vida melhor para os filhos, o sonho de ter segurança, que é ótimo, porque a Austrália tem tudo isso realmente. Agora, até chegar lá é um período assim de altos e baixos, de muita saudade do Brasil, de muita saudade da sua família. A Austrália é longe. Morar num outro país é muitas vezes solitário, porque você deixou toda a sua zona de conforto para viver tudo novo. Então não é fácil. Então o que eu digo é, quando você vai pra Disney, você sabe que você vai viver 30 dias da sua vida da forma mais sonhadora e maravilhosa do mundo. Você acredita no Mickey, porque você tá na Disney. E o Mickey existe na Disney, o que eu acho lindo. Morar fora já tem que ter uma outra conotação. Você tem que entender que você vai passar por um momento difícil, que é o momento de não conseguir se comunicar direito, que é o momento de ter que trabalhar muitas vezes com coisas que você nunca imaginou fazer, que é o momento, tudo é difícil, a gente vira criança, a gente tem que aprender a andar, aprender a falar, aprender a se comunicar, aprender os novos costumes, aprender o que pode e o que não pode, até onde vai o limite. Então é uma fase que não é fácil. Então você tem que saber que essa mudança não vai simplesmente desligar do Brasil e entrar no portão da felicidade, né? Vai ser um momento que eu digo que às vezes ele leva até 1 ano. Se você estiver preparado para esse momento, se você entender cada etapa, né? A primeira etapa, não sei falar, vou sofrer. A segunda etapa, não vou trabalhar na minha área, vou sofrer. Mas se você já entender que isso vai acontecer, primeiro, você fica muito mais preparado e sofre menos. E segundo, você não desanima. Porque o problema quando a gente acha que vai pra Disney e não vai, é
desanimar. Então hoje são as dicas que eu dou para você não cometer os erros que a maioria dos brasileiros, e que eu já cometi no passado, com certeza. Quando eu mudei pra cá não tinha a Ana falando que não era Disney, e eu achei que era. E se vocês precisarem de mais informações, eu estou sempre à disposição. Um abração para todos, até mais. Quem aqui quer ir pra Sydney? Sydney, ok. Brisbane? Alguém? Melbourne? Alguém? Ninguém quer naquela cidade cinza. Darwin, Tasmânia, acho que ninguém. Provavelmente. Que deveria ser uma opção a ser considerada por muitos. Darwin, Tasmânia, Adelaide, porque são cidades ainda que têm mais atratividade com relação à parte de imigração do que as big cities. Então, avalie direitinho, escolha a cidade certa. A gente já fez um vídeo sobre isso, sobre qual cidade escolher, porque muita gente manda mensagem pra gente: Débora, qual que é a melhor cidade? Não sei o que. A gente ainda não visitou todas na Austrália, mas eu acho que a melhor cidade é aquela que é a melhor cidade para você. Então, se você quer migrar, você tem que ir para a cidade certa, né? Tem gente que acha, por exemplo, Gold Coast lindo. A chance de migrar para Gold Coast é isso. É isso. Se a gente tivesse ido para lá, muito provavelmente teria que mudar. Então, muitos de vocês sabem que a gente foi para a Tasmânia por causa disso, né? Não era a cidade dos sonhos pra gente, mas era um esforço que a gente tinha que fazer para conseguir aplicar o nosso visto de residente na Austrália. Então, escolher a cidade certa faz toda a diferença. Você escolhe a cidade certa baseada no que você quer na Austrália, né? Para quem quer, eu acho até para quem quer estudar também, escolha a cidade certa. O que você gosta mais? Friozinho, calor? Você gosta de balada? Você gosta de calmaria? E mesmo para quem quer estudar, acho que é importante a cidade certa, né? Porque você vai estudar numa cidade que você chega lá e não gosta, até os estudos fica meio ruim, né? E a questão de metas e prazos, né? Coloque isso na sua cabeça, porque eu vejo que tem muita gente que chega lá, chega meio no oba-oba e fica durante anos nessa vida. Anos, trabalhando, estudando, trabalhando para pagar o visto, renovando, nessa vida. Então, assim, hoje a Austrália está muito mais restrita com relação a essa parte de imigração. Então, eles realmente querem ver quem são estudantes genuínos, não pessoas que querem usar o visto de estudante para morar lá. Então, tome muito cuidado com isso, né? Tenha um planejamento. Eu lembro até hoje, quando a gente chegou lá, na primeira ou segunda semana, a gente estava andando pelas ruas lá, entregando currículo, meio assim, né, baqueada, ainda com fuso horário e tudo mais. E a gente estava entregando currículo e eu olhei para ele e falei assim: e aí? A gente errou nisso, inclusive. A gente não fez um planejamento super master antes de ir para lá. A gente resolveu fazer esse planejamento meio que nas primeiras semanas que a gente chegou lá. E eu falei para ele: e aí, qual vai ser o nosso planejamento, né? Vai ficar aqui ad eterno? Como é que vai ser? E aí a gente combinou que a gente ia ter um prazo de 2 anos. Se nada desse certo durante 2 anos, porque nossa vontade era ficar, migrar, se nada desse certo durante 2 anos, a gente ia embora. Ia embora pra onde? Sei lá, Nova Zelândia, Canadá, whatever, não sei. Mas a gente tinha se comprometido com esse prazo. E a gente completou 2 anos há 1 semana atrás, lá na Austrália. Quando a gente passou ali pela alfândega, eu fico emocionada de novo, eu sou muito chorona. Quando a gente passou ali na alfândega, chegando aqui no Brasil, veio um monte de coisa na cabeça, sabe? Tudo que a gente passou lá, coisas boas, coisas não tão boas, mas assim, poxa vida, como é importante a gente ter meta, sabe? Porque a gente colocou esse prazo de 2 anos e eu acho que a gente foi mais além do que a gente imaginava dentro desses 2 anos. Então, conseguimos, né? Então, o segundo erro que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é sobre escolher suas amizades. Essa moça que vai falar aqui, a Natália, é uma super amiga minha lá. Ela é babá, inclusive foi ela que conseguiu me indicar para trabalhar como babá na mesma casa que ela. Então, hoje as pessoas falam: nossa, Débora, hoje você trabalha com RH e também trabalha na parte de marketing, que legal, nossa, você é sortuda. Não, eu limpei muita fralda de criança, eu limpei muita privada antes de chegar aqui. Então, a Natália me indicou para trabalhar com essas crianças. Vocês já devem ter visto, algumas pessoas devem ter visto nos nossos stories. Eu amo eles de paixão. E aí, ela é uma pessoa que já foi 2 vezes para a Austrália. Foi uma vez, quebrou muita cabeça, voltou para o Brasil. E aí, depois que ela aprendeu e colocou em prática,
as coisas que ela errou, agora ela voltou para lá e agora ela está com um plano muito consistente para ficar com o marido dela e tudo mais. Então ela vai trazer algumas dicas aí sobre escolher as suas amizades. Olá, meu nome é Natália, estou aqui na Austrália há 2 anos e um dos erros que muitos brasileiros cometem é só sair com brasileiros e a gente fica muito apegado, realmente sente muita saudade e a gente quer sair só com os brasileiros, a gente gruda e a gente é um povo muito warm, então a gente realmente precisa disso também, mas precisa ter o equilíbrio entre sair com brasileiro e conseguir sair com um gringo para aprender a língua. Uma das alternativas que eu fiz foi botar um housemate, um menino da Inglaterra para morar comigo, porque é complicado. Você chega aqui, eu vim com meu marido e você só fala português e você começa a trabalhar normalmente nos empregos que você não precisa falar muito inglês, então você tem a ilusão que você vai chegar aqui e vai conhecer muito australiano, vai fazer muita amizade, mas é difícil, não é bem assim, até porque para fazer amizade você tem que falar, e então assim, requer um esforço, e você, então as alternativas que eu fiz foi botar um housemate da Inglaterra, quando eu faço festinha lá em casa, quando eu faço jantar, quando eu faço qualquer reunião, eu tento chamar 5 pessoas que falam inglês e 2 pessoas que falam português, porque quando eu chamo mais gente que fala português, todo mundo começa a falar português e ninguém fala inglês. Então, e aquele negócio brasileiro fala, então a gente começa a falar blá, 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 e não para mais. Então, assim, é um esforço de se abrir também para uma cultura que é totalmente diferente. Uma cultura que eles não são abertos que nem a gente, começa a falar da vida, começa a falar de tudo, eles não são assim, então você tem que ir aos poucos, indo fazendo amizade, se esforçando mesmo pra chamar gringo mesmo, e nos lugares que não só baladinha brasileira, porque no início a gente já corre pra isso, mas depois de um tempo já dá pra você correr atrás de sair pra uma noitada que tenha bastante gringo, não interessa se é casado ou solteira, o importante é você ser simpático e fazer amizade, chamar casal gringos e conversar, e não ter vergonha de conversar e falar mesmo, e é isso. Então a dica é essa, corre atrás e não cola só com brasileiro. Isso que a gente fala de cometer erro de falar com brasileiro, não é que a gente está falando chega lá e não faça amizade com brasileiro, não é isso. Inclusive os brasileiros se ajudam muito lá. Tem os grupos, tem tudo de brasileiro, pô, gente dá móveis, arruma emprego e tal. Não é se afastar dos brasileiros, que é inevitável. Tem muito brasileiro na escola, tem muito brasileiro na rua. Mas você tem que também saber que você tem que ter amizade com o australiano. Porque senão seu inglês não vai melhorar. Você sai da escola, você vai falar português com seus amigos. Você pode falar português com seus amigos, mas também faça amizade com australianos. A importância de você trabalhar em um lugar que tem australianos. Eu sei que a gente chega lá, a gente precisa de emprego, vai trabalhar em qualquer lugar, mas procure escolher um lugar que você não vai trabalhar com brasileiro. Senão você não fala no trabalho, não fala na rua e não fala em casa. A gente vai como casal, a gente não fala inglês em casa, ao menos aos sábados, né? Aos sábados a gente tenta falar inglês. Mas é muito difícil a gente falar inglês. A gente tenta, mas não consegue. Então, pelo menos no trabalho, tenha um amigo. E a importância do amigo australiano é assim, você vai ter muitos amigos na escola, indiano, japonês, de tudo quanto é lugar do mundo. Só que eles também falam errado, igual a gente fala errado. Então não dá pra gente aprender com quem fala errado. E a gente estando no meio dos australianos, a gente aprende porque tem o sotaque, que é difícil, eles falam rápido, eles falam gírias, então a gente precisa disso, de treinar os nossos ouvidos com eles, né? Então, o português a gente não precisa falar, a gente já sabe, né? Agora o inglês é sempre bom treinar, então acho que essa é a principal dica que a Natália trouxe aqui pra gente com relação ao inglês. E eu queria saber aí, quem de vocês já tem
o nível de inglês? Assim, para se virar, digamos assim. São poucos, né? Não são muitas pessoas. Então, imagine só. Deixa eu ver se esse vídeo vai rolar. Deixar pelo menos ele carregando aqui. Imagine só você chegando lá, onde... Na escola, às vezes, a gente aprende inglês o americano, né? Então, você chega lá, com sotaque australiano, onde eles não falam Hi, how are you? Eles falam How are ya? Então, já aquela coisa meio, né? Aquele sotaque bem arrastado mesmo, né? Então, principalmente nas cidades mais interioranas, tipo Darwin, Tasmânia, e aí o bicho pega. Mas, imagine você, com o seu pouco inglês, esse aqui, na primeira semana na Austrália, nem sai de casa. Porque eu ficava fazendo faxina, né? Ele nem saía de casa de tanto medo de se perder, né? De tudo, uma cultura e tal. Eu indo pra escola lá, fazer amizade, e ele lá. Então, hoje em dia, ele se vira, fala com todo mundo, trabalha só com australiano, a realidade é bem diferente. Mas imagine você chegando lá, tendo que pedir um emprego, qualquer emprego, e não tendo inglês. E às vezes você vai falar com um senhor de idade, onde o inglês é mais arrastado ainda. Ou então você vai ter que falar com crianças, né, que também estão no processo de alfabetização, que também fala muito errado. Então, é uma coisa assim muito louca, sabe? A gente tem que lidar com esse tipo de situação. Muitas vezes é engraçado. Então, acho que não vai rolar o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, mas deixa eu ver se vai rolar. What is the weather today? It's a little bit windy, but it's warm. Ah, Did okay. you know it's Australia Day today? What is Australia Day? Tell them. Entenderam? Essa é a Audrey, uma das crianças que eu cuidava, a Natália, eu trabalho com eles. É a mais velha, de 5 anos de idade. O inglês dela é perfeito, ela fala muito bem. E às vezes até vira o olhinho assim, well, tipo, é muito bonitinho ver ela falar. E pra mim era um pouco mais fácil de entender, porque o inglês dela era mais claro, né? Por ela ser mais velha. Agora, então, aqui eu queria saber assim, quem conseguiu entender o que ela disse? Quem se arrisca a vir aqui na frente e falar pra mim o que você entendeu? Pode vir, pode vir. Não tenha vergonha, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá bom, leva o microfone aí, então. Bom, ela tá falando que eu morei na Austrália. Isso muda tudo. Mas o que ela falou? Ela tá falando que o tempo tá ventando, mas tá um pouquinho quente. Falando do Dia da Austrália, que é muito famoso lá. E falando, você sabia que hoje é o Dia da Austrália? Muito bem, qual que é o seu nome? Renato. Renato, você ganhou um pacote de tinta. Então esse é o nível fácil, tá? Agora eu vou vir com um nível mais hard pra vocês, mais difícil aí, que é da irmãzinha dela. Só que tem um detalhe, ela tem a língua presa. Então, só pra ajudar, ela ainda fala, né, com a língua presa. Então vamos ver se vocês conseguem entender. Today, I'm here at the beach with my baby sister, and she's dabbing, and I'm reading, and she has... Ferrou, né? Tem alguém aí que entendeu? Quer arriscar? Menos você. Você? Eu vou aí, hein? Não, vem você aqui, eu tô cansado. Já viajou 25 horas pra estar aqui, né? Vem pra cá, vem pra cá. Ela falou que ela tá na praia com a baby sister dela, que é a babá dela, e que é muito legal lá, que ela tá aproveitando a praia. Muito bem, qual que é o seu nome? Palma Titã. Obrigadão. Basicamente o que a gente quis dizer com esses vídeos é a realidade que vocês vão encontrar lá. Então às vezes a gente faz aula de inglês aqui e fala, eu sei falar inglês.
Só que você vai chegar lá, você vai encontrar essa realidade. Uma criança, um senhor, o sotaque, e aí muita gente descobre que não sabe falar inglês. Isso é o problema, né? Parece ter uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Como vocês sabem, eu cheguei lá sem inglês nenhum e eu tinha muito medo, como ela falou. A primeira semana eu não saí de casa, com medo de me perder, porque eu não tinha internet, eu não tinha inglês. Eu pensei, pô, se eu sair daqui, viro a esquina, dobro uma rua, depois não sei voltar, eu vou ter que virar um morador de rua. Então eu não saí de casa, eu fiquei lá quietinho esperando ela chegar da escola. Então, mas esse foi um erro que eu cometi. E agora a dica é o seguinte: não tenha medo. Depois eu aprendi isso, não tenha medo, saia na rua, fala qualquer coisa que você souber falar. Eles são muito pacientes para tentar explicar, para tentar entender. E se você tiver medo, você nunca vai conseguir falar. Esse medo deixa a gente travado. Eu demorei para perder esse medo, só depois que eu já estava um tempo na escola, que uma palavrinha ou outra eu entendia. Mas era muito sacrifício eu sair na rua, entrar num lugar para procurar emprego. Isso para mim foi a parte mais difícil de lá. Então já sai daqui sem esse medo, né? Já vai para lá sem esse medo. E como eu falei, né? Tenta trabalhar com australiano. Isso, eu acho que mais do que a escola, me ajudou mais do que a escola a trabalhar com australiano. Eu estava na escola, estava aprendendo um pouquinho, mas quando eu comecei a trabalhar, foi muito rápido essa evolução. Eu acho que foi o mais importante, foi trabalhar com australiano. Então, procure fazer isso quando chegar lá. Ache um emprego e tente que esse emprego seja com um australiano, pelo menos com alguém que fale inglês. Um outro lance muito importante também é você não se auto-sabotar, senão você vai falar com o brasileiro. Aí tem gente que fala, tem uma colega nossa que ela consegue, ela não tem inglês, ela já está 4 anos lá, e ela não fala inglês, está tudo bem. Só que a questão ela é extremamente limitada. O hall de amigos dela são sempre aqueles mesmos. Sempre quando ela vai no mercado, ela vai com o marido, ou ela aponta. Então assim, eu acho que a pior coisa é você querer se comunicar, querer viver, né, querer dispor sua opinião e não conseguir por conta de uma limitação que você pode ultrapassar. Então essa é a principal dica. Não se sabote. E faça um trabalho voluntário. Tem tantas formas de você aprender inglês hoje, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá. Então essa questão do trabalho voluntário, eles são muito abertos para isso. Então você pode ir lá ajudar no asilo, já aprende o inglês das pessoas mais velhas. Ou então faça algum trabalho na igreja, se você tem alguma religião, mas sempre tem, né, maneiras de fazer isso. Então se você quer ter alguma desculpa, você vai ter. Se você quiser ter uma oportunidade, você vai ter também. Então, aqui a gente vai passar agora para o terceiro erro. Esse rapaz é o Rodrigo do Fazer as Malas. Alguém conhece ele? Adicionou ontem, legal. Ele também faz o mesmo trabalho que a gente, despende o tempo dele extra para fazer vídeos, Instagram e tudo mais. Ele é de Sydney e ele também, a gente tem um grupo, na verdade, de youtubers, né, da Austrália, que a gente se conversa bastante, tal, tudo, um participa do projeto do outro. E aí a gente convidou ele para trazer uma mensagem. E aí pessoal, eu sou o Rodrigo do Fazer as Malas e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês qual foi o meu maior erro de Austrália até então. Bom, eu moro na Austrália há 1 ano e meio, tô passando férias aqui no Brasil agora de 1 mês. E eu fui para estudar inglês por 6 meses, mas acabei gostando tanto da Austrália que eu renovei por mais de 3 anos para fazer um curso técnico na área de informática. Então hoje, 1 ano e meio passados, desde o dia que eu cheguei na Austrália, eu vejo que o meu maior erro foi ter chegado aí com um nível de inglês muito ruim, muito fraco. E eu pensava que chegando na Austrália com nível básico eu ia conseguir evoluir muito rápido e aprender um inglês melhor, porém não é exatamente assim que acontece. Eu consegui evoluir sim, bastante, desde quando eu cheguei. Hoje eu consigo conversar, entender muito bem as pessoas, consigo falar no telefone, mas eu vejo que eu perdi tempo no início, nas classes iniciais, na classe elementar do curso. Ou seja, se eu tivesse estudado aqui no Brasil, me programado melhor e feito inglês para melhorar a minha base, eu ia conseguir pular algumas etapas na Austrália e não perder tanto tempo no nível básico. Então, essa é uma dica que eu dou para todos vocês. Se você tiver oportunidade e tempo de estudar aqui no Brasil antes de ir para a Austrália, façam isso, porque
Isso está diretamente ligado ao tipo de emprego que você vai conseguir, está ligado também à sua evolução na escola, na troca de classes, na troca de níveis. Está também ligado à amizade que você vai fazer. Se você chega com um nível bom, você consegue conversar com mais pessoas, se comunicar com mais gente de outros países. Então, isso aí é um ponto muito legal do intercâmbio. Você conhecer outras pessoas e outras culturas já logo de cara, no início da sua jornada na Austrália. Então, fica aí a dica para todos vocês. No mais, gostaria de agradecer a Débora e o Rodolfo pelo convite. É um prazer para mim estar aqui hoje participando desse projeto. E espero que isso ajude vocês que estão aí me assistindo agora. E vejo vocês na Austrália. Grande abraço a todos. Valeu. Tem muita gente que me pergunta, Débora, mas qual é o sentido? Eu estou indo lá para fazer intercâmbio, para aprender inglês, e você está me dizendo que eu tenho que aprender inglês aqui no Brasil? Qual é o sentido disso? Pra gente faz todo sentido, principalmente para quem quer migrar. Para quem quer fazer intercâmbio, vou ficar lá um mês e depois voltar, ótimo, não precisa ficar estudando aqui não. Aliás, sempre é bom estudar, mas não se preocupe com isso, vai lá, viva durante um mês essa experiência, tá tudo bem. Agora, para quem quer migrar, o assunto é diferente. Então, assim, se você quer evoluir nisso, tente estudar inglês, Duolingo, aplicativos, tem formas baratas ou quase de graça. A outra ilusão que a gente tem é que, tipo, a gente pensa assim, durante 6 meses meu inglês vai estar tinindo. Não vai estar. O seu estava? Quanto tempo você ficou lá? 5 meses? 5 anos. 5 anos. Não, o seu tem que estar tinindo, né? Mas durante 6 meses, você sabe que isso é verdade, né? Durante 6 meses você não fica com inglês fluente. Se alguma agência de intercâmbio falar isso pra você, é mentira. Então, por mais que você se esforce, você estude na melhor escola, fluente, não fica. Então, se vocês querem realmente aprender inglês, vai ter que estudar mais tempo, vai ter que, ter uma intimidade maior com a língua. E aí o que ele fala aqui é muito sobre essa questão, então, de se antecipar. Então, se você puder se antecipar no Brasil, você vai conseguir o quê? Melhores cargos, melhores salários, mais amizades, mais tudo, né? Porque você vai conseguir se comunicar. Então, acho que esse é o grande lance que o Rodrigo trouxe pra gente. Então, o que a gente já falou aqui, Esse é mais ou menos o que a gente falou, né? Estude o máximo no Brasil, né? Não perca seu tempo, né? Porque tempo é dinheiro. E o que ela acabou de falar, né? Você chegando daqui com mais inglês, saindo daqui, chegando lá com mais inglês, você consegue entrar num restaurante e pelo menos entregar um currículo. Que eu não conseguia fazer isso. Fui conseguir depois de um tempo. E se eu tivesse estudado um pouco mais aqui, eu acho que eu conseguiria um emprego antes, porque eu perdi muito emprego porque eu não sabia nem entregar o meu currículo na mão da pessoa. É importante também para você se virar no aeroporto, para você comer, não morrer de fome, é sempre importante. Quem conhece a Márcia Percival, como ela fala? Caramba, conhecida ela, hein? A gente conheceu ela também, em Sydney. Oi galera brasileira, seguidores do canal Ou Austrália para Todos, da Deb. Eu venho aqui para dar uma mensagem para vocês, para poder contribuir aí com as dúvidas que vocês têm, né, dos mistakes, dos erros que a gente comete. Para quem não sabe, meu nome é Márcia Percival e eu já moro na Austrália há 20 anos. Então vou contar para vocês aqui qual foi o erro número 1 que eu diria que eu fiz, que eu jamais faria de novo caso eu estivesse vindo para a Austrália, tá? Quando eu comecei a fazer o meu curso de inglês, eu estudava muito, que era simplesmente aprender a língua. E logo depois de 4 meses o meu curso acabou e eu me inscrevi num curso de marketing, que era um curso que ia me ajudar muito, tanto a desenvolver minha comunicação profissional, como também em tudo, né, na fluência do inglês. Só que eu não levei a sério. E aí que foi o meu erro. Eu acredito que quando você estiver pagando por um curso, mesmo que você tenha trabalho como eu tinha, mesmo que esse trabalho te ocupe tanto tempo, você tem que lembrar que aquele tempo que você está naquela escola, naquele college ou naquela faculdade, você precisa se dedicar. Porque o fato de eu não ter me dedicado nesses estudos futuros, eu passei a ser uma pessoa com a escrita muito ruim do meu inglês. Eu falava muito bem, eu ouvia muito bem, porque depois de 2 meses que eu cheguei aqui, eu comecei a namorar com o meu marido, que é australiano, né? Estamos quase 20 anos juntos. E aí o que aconteceu? Eu melhorei muito a minha fluência de falar, de me comunicar, de ouvir, de entender. E eu
não me preocupei com a escrita. Só que quando você vira um profissional, que foi como eu virei, eu fui uma empresária aqui de 2 empresas, quando eu tinha que escrever e-mails mais formais, quando eu tinha que escrever propostas de parcerias ou de patrocínios, eu sofria demais, porque a minha linguagem era muito de rua, a minha linguagem era muito de vida, de bater papo, de se socializar. Eu tinha até um pouco uma linguagem profissional, porque eu já trabalhava, eu tinha uma escola de dança, uma empresa de eventos, mas eu não conseguia escrever de uma forma profissional, de uma forma respeitável. Por quê? Porque eu não estudei. Então cuidado para não cometer esse erro que eu cometi, de não me aprimorar na minha escrita e desenvolver uma escrita mais profissional, mais respeitável assim, para a minha área profissional, tá bom? Espero que vocês se divirtam muito aí com a Débora. Débora, um beijo pra você, sigam o canal deles, essa mulher é um arraso, ela sempre traz notícias importantes, ela tem um coração lindo de querer ajudar a todos que precisam, então curtam aí esse dia com ela e quem sabe a gente se encontra por aí um dia, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! E quando ela se tornou empresária, você tem que conversar com quem? Com empresários, com pessoas, né, que teoricamente já têm uma educação um pouco mais elevada, né, e ela tinha que negociar, vender o trabalho dela, das empresas dela, e ela tinha que fazer contratos, né, negociações, algo um pouco mais formal. E aí ela usava o inglês muito de rua, então ela conversava com as pessoas e tudo mais, mas na parte da escrita, ela disse que era muito pobre. Então, isso acabou atrapalhando muito ela, porque imagine você é empresário, está fazendo uma negociação com outra pessoa, e aí você recebe uma coisa escrita errada, ou escrita de uma forma muito, né, vazia, sem conteúdo, sem vocabulário. Então, ela disse que acabou focando em outras coisas, né, na vida dela, acabou não aproveitando o máximo que o curso poderia ter oferecido para ela, faltava, não levava a sério. E aí, por fim, ela falou que ela sentiu muita falta, então foi um dinheiro desperdiçado, que ela pagou e não aproveitou o máximo que ela poderia, e sentiu falta disso depois de algum tempo. O lado bom é que ela é casada com um australiano, né? Isso que ajuda bastante, né? Então, principalmente quem vai como solteira, arranja marido, esposa lá, o inglês faz assim, ó, nossa, assim, inglês melhora muito depois que você começa a conviver com um australiano mesmo, né? No dia a dia, morando na mesma casa. E a outra, ela já está 20 anos lá, então o inglês dela é muito bom, né? Naturalmente. Mas essa foi a principal dica que ela trouxe pra gente. Então, a gente vê, né, pessoas lá pagando curso, não indo no curso, porque precisam trabalhar. Tem esse grande problema, as pessoas desperdiçarem dinheiro com isso, né? Precisa trabalhar, foca no trabalho, esquece a escola, falta, não se empenha e, pô, é caro demais uma escola lá. Então, é dinheiro que você está jogando fora. Você está trabalhando, mas você está perdendo dinheiro, na verdade. E tem a importância também do nível de inglês, né? Você fazer um curso de VET, né? Realmente quando você tiver um bom inglês para entender aquele curso. Porque não adianta você fazer 4 meses de inglês, ir lá para um curso de chefe, ou um curso de marketing, ou seja lá o que for, e não entender o curso, porque lá eles não estão para te ensinar inglês, eles não têm paciência para te ensinar inglês, eles estão te ensinando a matéria. Então tenha paciência, termine seu inglês, fique com o inglês bom, depois vai fazer um curso. Não adianta pular a etapa que você vai jogar dinheiro fora. A Kátia veio aqui e trouxe uma dica pra gente. Ela é uma amiga nossa, ela é judoca, ela é professora de judô. Ela já está lá desde 2011, se eu não me engano, na Austrália, em Perth. E ela, inclusive, nos representou na Olimpíada de Atenas. Eu já estou meio que falando da idade dela aqui, porque Atenas já faz um tempo já, né? Mas ela é muito boa no que ela faz. Mas é muito boa mesmo a nível de poder ir para a Olimpíada. Então, o visto que ela conseguiu, que obviamente a gente não tem assim, né, capacidade de explicar nos detalhes, mas é um visto que quase ninguém sabe. Chama Distinguished Talent, que são para as pessoas que têm um talento acima da média no que elas fazem.
Geralmente, pelo que se eu não me engano, são pessoas que são talentosas no ramo de artes ou então no ramo de esporte, de forma geral. E ela conseguiu o visto dela através disso. Então a Austrália falou, você é tão boa, você é uma das melhores no Brasil, quero que você more aqui, e ela conseguiu o visto dela. Então, mas o vídeo dela não é relacionado a isso. É que eu quis contar porque, para vocês saberem, gente, que existem outros tipos de vistos, sabe assim? Mas ela falou muito do lance de grana. Então, vamos ver se a gente consegue passar aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Kátia Maia. Eu estou aqui na Austrália já tem 7 anos e eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência para contribuir aí para esse trabalho maravilhoso que a Débora e o Rodolfo estão desenvolvendo. Com certeza vai ajudar muita gente, né? O nome do visto que eu consegui é Distinguished Talent. Quer dizer, é um visto que você tem um talento, que você faz alguma coisa ou fez alguma coisa no Brasil e que aqui na Austrália eles precisam ou eles não tenham, ou eles estão procurando por alguém com esse mesmo talento, né? Eu sou faixa preta de judô e eu fiz praticamente a minha vida inteira. Eu representei o Brasil em campeonatos nacionais e internacionais. E quando eu vim para cá, em 2011, eu não sabia nada do visto, as opções, eu não sabia nada. O que não é fácil, né? Abrindo um parêntese aí, eu iria falar assim, venha preparado para cá, porque eu vim para ficar pelo menos uns 6 meses sem me preocupar com o dinheiro, né? Então, assim, eu tenho amigas que venderam um carro e compraram uma passagem e vieram para cá. Então, assim, é muito mais difícil, né? Meu conselho é se prepare para vir. Venha com uma reserva, porque já é estressante você conhecer uma nova língua, né? Você estudar para aprender uma nova língua, é um novo país, é tudo novo. Então, quanto mais você minimizar os estresses, melhor. A chance de acerto vai ser maior. É isso aí. Eu espero ter ajudado de alguma forma. E, Débora, você tem meu contato. Se alguém precisar de alguma informação, fiquem abertos, tá bom? Um beijo grande, sucesso. Vale muito a pena essa vida aqui na Austrália. É difícil os 2 primeiros anos, mas depois a adaptação, a comparação com o que a gente deixou para trás, é tudo muito melhor, né? Um beijo grande, sucesso. Espero ver alguns de vocês aqui. Tchau.